Galera, se liga só nesse corte aqui, ó. Você fazendo nesse formato aqui, você não precisa soldar. É isso mesmo, sem solda elétrica. Olha só como é que ficou bacana. Aprenda a como unir dois metalões um no outro aí, pessoal, dessa maneira aí, ó. Se liga só e vem comigo aí, que nesse primeiro momento aí, ó, ele resolve fazer todas as medidas de forma correta para que não dê errado, né, pessoal? É importante estar conferindo a medida e fazendo da maneira correta. Olha só, ele está fazendo aquelas marcações ali, ó, para poder vir certinho com a marquita, pessoal, não ter aperreio, né, na hora que for cortar ali, né? Olha só, vejam bem, essa primeira etapa ele já concluiu, ele coloca em seguida o metalon novamente, ó, ele novamente faz outra medida, né, pessoal? Olha só aí, ó, para vir o segundo corte aí, ó, justamente na outra parte do metalon que vai ser encaixado. Olha aí, tá pronto, pessoal, é só soldar aí, ó, tá beleza, tá legal, acabou, gostaram? Idol, pagdudugtong ng naka-horizontal na posisyon at naka-vertical na posisyon na tubular. Butasan ng lampasan ang naka-horizontal at yun namang naka-vertical ay tatanggalin ang magkabilang tabi. Pagkatapos ay isusuot yung natirang bahagi na naka-vertical doon sa naka-horizontal. Itupi ito upang maging matibay. Nice idea, Idol. E a dica de hoje é como fazer um canto arredondado para não ser um canto no esquadro. Você pega um cordão, você faz um meio círculo, né? Ou meia lua, por chamado, né? Você pega um disco já usado, tira a mesma medida, aí você rola o disco, encontra o ponto de medida, vem com o esquadro risca. Aí é só risca na parte de cima, né? A parte de cima tem que ficar na lateral. Aí você retira, aí dá uma limada para não se cortar, né? Que é o certo. Só puxar e dar aquele ponto. Aí ponteou do outro lado. Agora é só fazer a solda e correr pro abraço. É isso aí, que rendeu um abraço e foi. Ito mga katropa, isang idea na naman. Ito yung napakalupit na pamamaraan sa pagdugtong ng tubular.
Makikita nyo, naghugis lang siya dito ng parisukat at gamit yung grinder, tinabas niya lang yan mga katropa. At binutasan niya na ng magkabilang dulo. Yan mga katropa oh. Pwede nyo rin gayahin ito, baka sakaling magdudugtong kayo ng tubular na wala kayong welding machine. So yan mga katropa oh, nilagyan na lang ng check screw. Ayos. Ito ba yung isang discarding pagdugtong ng tubular mga idol? Hindi nyo na problema kahit walang welding machine. Ganito lang ang gawin nyo mga idol. Napakalinis ng pagkagawa nito at napakatibay pa. Ang galing ng idea. Mga kalahi, ganito lang pala ang diskarte o kung halimbawa nga ay magbebenta ng tubular tapos wala tayong welding machine. Ang gagamitin natin dito mga kalahi ay blind rivet lang. Makikita nyo nga mga kalahi na nagmarka lang si kuya dyan ng hugis triangle ano. Magkabilang ang mga kalahi yung guguhitan niya dyan. At pagkatapos nga ikakaltasan niya yung gitna saka yan no. Ikakat din niya yan para makuha niya yung 45 degree at ayan na nga mga kalahi o sabay gagamitan mo ng blind rivet. Diba napakagaling? Ayan mga idol, ating panoorin ang discarding pagdiskwala ng mga tubular. Nakakabilib na teknik gamit lamang ang cutting disc na to. Di na kayo mahirapan magsukat mga idol. Gayahin nyo lang ang estilo na to at ibahagi nyo para malaman ng iba. Napakahusay na idea. Eu duvido que você sabia disso. Olha só, precisa fazer uma quina perfeita com duas madeiras de medidas diferentes. Olha só, você utiliza uma para poder marcar a outra daquela forma que ele fez. Pronto, você vai fazer os cortes e olha só o resultado. Parece óbvio, mas muita gente não sabe disso. E aí, já sabia? Comenta aqui. Você quer fazer um churrasco, mas a grana está curta? Então faz o seguinte, pega um pedaço de gordura, pode ser até o do peito do boi e bate bem. Daí você pega alguns bifes de carne, pode ser essas mais baratinhas, alcatra, patinho. Daí você pega e faz essas bolinhas, envolvendo ela com a própria gordura. Daí você coloca no espeto,
leva para a brasa com sal, um pouquinho de azeite e olha como fica perfeito. Praticamente uma picanha gastando pouco.